Bom dia, gente, tudo bom? Bom, gente, o assunto da aula de hoje aí vai ser expressões numéricas com números inteiros, certo? São os números aí que a gente está estudando, tranquilo? Bom, a gente já vem estudando aí números inteiros há algum tempo, tá? Então, a gente já viu também expressões numéricas, porém a gente viu até o momento com a adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? O assunto lá da última aula foi potenciação e raiz quadrada. Então a gente vai ver agora as expressões numéricas aí também com essas duas operações. Tá? Então, só lembrando aí como é que a gente resolve as expressões numéricas, a gente tem uma ordem para a gente poder resolver, tá? Então, quando se trata aí de operadores, o que são operadores aí? Bom, operadores são aqueles símbolos que separam as operações, tá? É o que a gente conhece aí como parênteses, colchete, chave, tá? Então, nos operadores aí, primeiro a gente resolvia aí os parênteses. Segundo, a gente resolvia aí os colchetes. E por último aí a gente resolvia as chaves, certo? Sempre nessa ordem aí. Primeiro eu resolvo parênteses, depois colchete e depois chaves. Isso aqui não vai mudar, tá? Vai continuar do mesmo jeito. E a gente tem também aí a parte das operações. O que são as operações? Operações são as contas aí que a gente faz, tá? Adição, subtração, multiplicação, divisão. Nesse caso aqui, como está entrando agora potência e raiz, vai ser o que a gente vai resolver primeiro, tá? Primeiro até do que a multiplicação ou divisão. Bom, então primeiro aqui a gente vai resolver aí potência e raiz. Depois a gente vai resolver aí multiplicação e divisão. E por último aí a gente vai resolver a adição e subtração. Tranquilo aí? Bom, então agora que a gente tem expressões aí com todas essas operações, a gente vai resolver nessa ordem. Quando se trata dos operadores, ou seja, você tem lá parênteses, colchete, chave. Por onde você começa? Sempre pelo parênteses, depois pelo colchete, depois pela chave. Se dentro lá do parênteses, ou dentro do colchete, ou dentro da chave, você tem as operações, que no caso, potência, raiz, multiplicação, divisão, adição ou subtração, a gente resolve nessa ordem, tá? Primeiro potência, raiz, depois multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Tranquilo? Bom, então vamos fazer alguns exemplos aí para a gente ver como é que a gente resolve essas expressões numéricas aí com essas operações. Lembrando o que, ó, que quando se trata de expressões numéricas com números inteiros, sempre que a gente resolve, a gente faz uma operação, a gente mantém o operador. No caso, se eu resolvo parênteses, eu mantenho o parênteses por mais uma linha. Se eu resolvo colchete, eu também eu mantenho o colchete por mais uma linha. Para quê? Para depois você fazer a eliminação do parênteses, ou a eliminação do colchete, ou a eliminação da chave. Certo? Então a gente vai colocar um exemplo aqui. Tá? Esse exemplo aqui é 6 ao quadrado dividido por menos 9 multiplicado por 5 menos menos 1 elevado ao cubo. Esse menos 1 elevado ao cubo ao quadrado multiplicado por 7 elevado a zero. Beleza, a gente viu aí que eu começo logo pelas multiplicação, pela potenciação ou pela raiz quadrada, tá? Então, aqui eu vou começar pelo 6 ao quadrado e vou começar por essa outra potência aqui, ó, que também está aqui. E esse 7 elevado a zero vai ser os três valores aí que a gente vai começar, tá? Então, 6 elevado ao quadrado, eu sei que dá 36. E como a gente viu lá, toda potência elevada ao quadrado vai dar sempre um número positivo, tá? Então a gente já coloca logo o sinal aqui, mais 36. A gente vai repetindo que a gente não vai resolver agora, tá? Menos 9 vezes 5
Bom, lembra disso aqui, ó? Isso aqui é a potência de uma potência. Ou seja, eu pego o meu expoente de dentro e multiplico pelo meu expoente de fora. Bom, então nesse caso aqui vai ficar o quê? Menos 1 elevado a 6. O 7 elevado a 0 dá 1. Bom, resolvendo aqui agora, aquela outra potência que resultou ali, vai ficar aí, ó. Gente, menos 1 elevado a 6, como a gente já viu, um número negativo a um expoente par, ele dá positivo, tá? 1 elevado a 6 é 1 multiplicado por ele mesmo 6 vezes, então vai dar 1. Beleza, as potências sumiram, agora sobrou aí divisão, multiplicação, subtração e tudo mais, tá? Então agora a gente vai resolver as multiplicações ou divisões, certo? Então aqui como é que fica? Ó? Veja que nessa parte aqui, logo no início da sua expressão, você tem divisão e depois tem multiplicação. Bom, qual é a que você resolve primeiro? Bom, quando eu tenho operações que têm a mesma prioridade, como esse caso aqui, a gente resolve na ordem em que elas aparecem, tá? Então como é que fica? Ficou mais do 36 com menos do 9, vai ficar menos. 36 dividido por 9 dá 4. Aqui ficou mais do 1 com mais do 1 daqui, com mais. E agora a gente resolve essa outra expressão aqui, tá? Ficou menos 4 vezes 5 vai dar menos 20. Aqui eliminando o parênteses vai ficar menos 1. Quanto foi que deu? Devo 20, devo 1, eu devo 21. Tranquilo? Então tem que tomar esse cuidado aí quando a gente for resolver as expressões que se deparar com operações que têm a mesma prioridade, como a gente acabou de ver aqui, ó. A gente tinha o que? Tinha aí, ó, divisão e multiplicação em sequência. Então sempre resolve aí na ordem em que elas aparecem. Tranquilo? Vamos fazer outro exemplo aqui. Esse exemplo a gente tem aí 9 menos 7 multiplicado por menos 8 elevado a 0 menos 7 elevado a 1 mais colchete menos 3 ao quadrado menos 0 elevado a quarta, fechou a chave, dividido por 2 elevado ao cubo. Como a gente falou, primeiro potência raiz, então a gente vai ver por onde a gente começa. Bom, aqui você tem potência, aqui você tem potência, aqui também potência, potência e potência. É tudo que a gente vai resolver agora, tá? Então, sempre resolvendo aí nessa ordem. O que a gente não vai resolver, a gente repete. Ficou menos 8 elevado a 0. Como a gente já viu aí, qualquer potência que eu elevar a 0, ela vai dar 1, tá? Então aqui, 1. 7 elevado a 1 vai dar ele mesmo, né? 7. Menos 3 elevado ao quadrado, a gente viu que o número negativo elevado a um expoente par, ele vai dar positivo, tá? Então, mais 9. 0 elevado à quarta é 0 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, vai dar 0. E 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Tranquilo? Então resolvemos aí todas as potências. E agora a gente vai resolver aí o restante. Ó, 9 menos 7 vai dar 2. Gente, como a gente não tem mais parênteses aqui, a gente vai resolver o colchete, tá? Tenho 9 e devo 0, né? A gente não deve 0, então 9 menos 0 vai dar ele mesmo, tá? Vai dar aí mais 9. E aqui dividido por 8. Bom, resolvendo aí as chaves agora, tá? 2 vezes 1 menos 7 mais 9 vai dar 16. Bom, agora eu tenho multiplicação, subtração e divisão. Bom, então a gente resolve multiplicação e divisão primeiro, depois a subtração. Ficou 2 menos 16 dividido por 8 também dá 2. 2 menos 2 dá 0.
tá? Então, nesse caso aqui, a resposta foi igual a 0. Então, a gente viu que resolve basicamente nessa ordem, tá? Vamos colocar agora uma que tenha raiz quadrada, tá? Bom, a nossa expressão agora é 10 menos 5, que multiplica raiz de 49, mais raiz de 81, multiplicado por 3 ao quadrado. Mais uma vez, como a gente viu, potência e raiz primeiro, tá? Então, raiz aqui eu resolvo primeiro, raiz aqui eu resolvo primeiro e potência aqui também eu resolvo primeiro. Então, vai ser o que a gente vai resolver logo. Ficou aí 10 menos 5, raiz de 49. Qual é o número que eu elevo ao quadrado que dá 49? 7. Qual é o número que eu elevo ao quadrado que dá 81? 9. E quanto é 3 elevado ao quadrado? 9. Nesse caso, agora eu tenho subtração, multiplicação, adição e multiplicação. Então, nesse caso, a multiplicação ela vem primeiro. Então, 10 menos 5 vezes 7, 35. E 9 vezes 9 vai dar 81. Gente, nesse caso, eu vou resolver na ordem em que elas aparecem, como a gente já viu aí, tá? Então, eu vou pegar 10 menos 35 vai dar menos 25. Menos 25 mais 81 vai dar aí mais 56. Tranquilo? Então, a nossa resposta aí, mais 56. Vamos fazer outro exemplo aqui que tem a raiz quadrada, tá? Você tem aí raiz de 49 menos raiz de 81 mais raiz de 64 menos 4, que multiplica raiz de 16 menos 9. Como a gente viu aí, potência e raiz primeiro. Então, essa raiz primeiro, essa e essa. Como não tem potência, então só essas raízes aí. Bom, raiz de 49, 7. Raiz de 81, 9. Raiz de 64 dá 8. Repetiu aqui. Raiz de 16 dá 4. Bom, agora a gente resolve aí multiplicação ou divisão. Eu só tenho uma multiplicação, que é esse 4 vezes 4 aqui. Então vai ficar aí 7 menos 9 mais 8. 4 vezes 4, 16. E agora é só a gente resolver. Eu tenho aqui, ó, 7 menos 9 dá menos 2. Menos 2 mais 8 vai dar mais 6. Mais 6 menos 16, menos 10. Menos 10 menos 9 dá menos 19. Tranquilo? E aí a gente vai fazer um agora. Vamos fazer a última aqui, que se trata também envolvendo aí as duas operações, tá? Tanto potência como raiz. Essa daqui a gente tem um cochete, tá? Tem o menos 4 ao quadrado, mais 2 elevado ao cubo, vezes 5, 3, que multiplica raiz de 64, menos raiz de 100. Certo? Vamos resolver essa daqui. Bom, gente, como a gente falou desde o início da aula, potência, potência, raiz e raiz. Tá? É o que a gente começa a resolver aí. Então, ó, menos 4 ao quadrado. Como a gente viu, o número negativo elevado a um expoente par, ele vai dar positivo, tá? Então aqui, mais 16. Essa potência é 2 elevado ao cubo. É 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Resolvendo essa raiz aqui, raiz de 64, 8. E raiz de 100 dá 10. Resolvendo agora o restante, tá? Como a gente viu, o parêntese ele vem primeiro. Então, esse cochete aqui ele vai esperar uma etapa. E a gente vai resolver ali o parêntese. Ó, o parêntese ficou 3 vezes 8 dá 24. 24 menos 10 vai dar 14. E agora resolvendo o restante.
Ficou aí mais 16. 8 vezes 5 vai dar 40. Resolvendo o cochete, ficou mais 56 dividido por 14. Você vai fazer mais com mais do 14, vai dar mais 56 dividido por 14 vai dar 4. Então, nossa resposta aqui, 4. Tranquilo? Bom, é isso aí, gente. É assim que a gente resolve as expressões numéricas com números inteiros, tá? Sempre respeitando aquela ordem aí. Primeiro parênteses, depois colchete, depois chave. Ou se tiver as operações, a gente vai ter aí potência ou raiz, multiplicação ou divisão e adição ou subtração, tá? Espero que todo mundo tenha conseguido aprender. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço, até a próxima.